Você tem vergonha da sua voz? Deixa de gravar áudios no WhatsApp porque pensa assim, ai, essa voz horrorosa, ninguém merece, não vou gravar. Deixa de ligar para algumas pessoas por conta da sua voz. Ou até evita assistir qualquer vídeo, evita conversar com algumas pessoas por conta da voz. Se você tem vergonha da sua voz, acha que o som pode melhorar, pode mudar, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou trazer várias recomendações muito importantes para você. Olá, speaker! Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga. Seja muito bem-vindo ao canal Oratória Sem Medo. Saiba que um dos recursos essenciais de uma boa oratória é ter uma boa voz, sim, uma voz que te represente. E é esse o nosso assunto de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações com os novos vídeos e já dá uma olhada nas nossas playlists também, porque nós temos mais de 400 conteúdos. Tudo isso, exatamente, são vários anos de produção de conteúdo para você se comunicar melhor, desenvolver a sua oratória, destravar a sua comunicação. Muitas vezes esse é um dos maiores impeditivos de você crescer na sua carreira profissional. Porque conhecimento provavelmente você tem, experiência talvez você tenha, bons cursos também, boas certificações, mas a forma de expor isso é que pode contar demais no seu dia a dia profissional. Eu preciso alinhar o meu conteúdo, o meu conhecimento com a minha comunicação. Porque se a minha comunicação for mais simplória, mais simplesinha, assim, não tão atrativa, tão assertiva, eu acabo depreciando tudo aquele investimento que eu fiz em conhecimento. Imagina, você já deve ter investido muito em cursos, faculdade, cursos técnicos, certificações, e imagina você acabar perdendo valor em todo este investimento. Por isso, se você não quer mais perder dinheiro, perder oportunidade, vem comigo aqui no canal e vem desenvolver ainda mais essa habilidade comportamental essencial no dia a dia profissional e também social, porque nós usamos a nossa comunicação também para termos excelentes relacionamentos sociais. E vamos lá, você que concordou, se você está assistindo esse vídeo até agora é porque você concordou com a pergunta que eu fiz lá no comecinho. Tenho vergonha da minha voz, não gosto de ouvir meus áudios. Se isso acontece com você, é importante, primeiro, nós entendermos como a nossa voz é produzida. Lembra disso lá da escola? Já faz um tempinho? Vou relembrar com você. A nossa voz é produzida aqui nesse tubo no pescoço, que é a nossa laringe. Sim, aqui ficam as nossas cordas vocais. Você sabe quantas cordas vocais nós temos? Algumas pessoas pensam assim, deve ter uma harpa aqui na minha garganta, deve ter um violino aqui na minha garganta. Não, não são 5, 6 cordas, não. São somente 2 cordas vocais. E olha que interessante, aquela voz daquela cantora de ópera também tem só 2 cordas vocais. E a gente fica pensando assim, nossa, com aquele vozeirão que não precisa nem de microfone, consegue atingir todo o anfiteatro, todo mundo escuta muito bem. E essa pessoa também só tem, essa cantora, só 2 cordas vocais. Essas 2 cordas são como se fossem 2 pregas. Sabe prega de roupa que tem tecido dos 2 lados? São 2 pregas musculares que ficam no formato de V, aqui nessa região do nosso pescoço, paralelas ao solo. Quando nós falamos, por um comando cerebral, essas 2 pregas se juntam, criam um bloqueio para a passagem do ar, só que essa pressão é tão forte que faz com que elas vibrem desse jeito. Essa vibração. E quando nós estamos em silêncio, essas cordas ficam abertas para o ar passar, como se fosse uma janela aberta da casa, só para o ar passar. Então agora você me escutando, sem falar nada, provavelmente suas pregas vocais estão abertas. E se você for falar alguma coisa, elas se juntam e começam a vibrar. E produzem um som bem baixinho aqui no pescoço, que é como se fosse um bzzz, e esse som é amplificado nas nossas caixas de ressonância. Nós temos alto-falantes naturais que projetam a nossa voz no espaço. Por exemplo, se eu usar mais a região do nariz, eu fico com voz de fanho. Imagina eu falar assim com você o tempo todo.
E esse pode ser um dos motivos de você não gostar da sua voz, pela ressonância ser muito anasalada. Ou, se eu uso mais a região da boca, eu fico com voz de nariz entupido. Parece que tem a batata quente na boca, que também vai ser difícil falar mais forte, falar mais alto. Se eu uso a voz desse jeito, nesses diferentes ressoadores, acabo criando um ruído na comunicação. E o ideal é que eu use em equilíbrio. Assim eu tenho uma voz mais bonita, mais projetada, mais confiante e até mais resistente, para eu conseguir falar por um longo tempo sem me cansar. E tudo isso eu te contei para quê? Para você ter consciência de como a sua voz chega no ambiente e ter mais cuidados com a sua voz. Quando eu tenho alguns cuidados no comportamento, nos meus hábitos diários, eu também melhoro o som da minha voz. É possível mudar a voz, Fernanda? Sim, é possível mudar a voz. Eu consigo ganhar alguns semitons para deixá-la mais grave, por exemplo. Vamos supor que você tem uma voz muito fina e quer uma voz mais grave, é possível. Ou se você tem uma voz grave de base, você quer ganhar mais agudos, para não ficar falando desse jeito, mas para ter mais variação melódica também é possível. E para isso um trabalho individual, personalizado com um fonoaudiólogo é essencial. Ou até um curso de oratória, em que você vai ver exercícios que podem te ajudar a melhorar, a desenvolver a sua voz. Mas por quê? Quais são os principais motivos que fazem com que a gente não goste tanto da voz? Primeira coisa é as diferentes ressonâncias. Então, se a minha voz é mais nasal, pode ser que isso me incomode. Quando eu escuto a gravação, nossa, que som esquisito, anasalado, não gostei. Ou se você tem essa região da boca aqui, de voz de nariz entupido, tá sempre com rinite, com sinusite, com bronquite, sabe o kit das ites? Isso acaba prejudicando e muito a nossa voz. E provavelmente você vai ter dificuldade em falar mais forte, em projetar a sua voz. Esse é um ponto importante. Além disso, os diferentes tons. Se você fala muito fino, pode ser que você se escute e pense assim: ai, porque eu transmito tanta infantilidade, tanta imaturidade quando eu falo e as pessoas não me ouvem. Então nós precisamos ganhar graves nessa voz. Ou o contrário, como eu falei, a voz muito grave também, que parece que a pessoa tá sempre brava quando ela fala. Um outro motivo pode ser o jeito monótono de falar. Se você sempre fala na mesma nota: estou tão feliz hoje, estou tão triste hoje, muito obrigada por esse presente sensacional que você me deu, é sempre maravilhoso estar com você. Provavelmente a sua voz não vai ser tão atraente também. E quando você escutar, você vai ter essa impressão: nossa, que voz mais cansativa, que é o que você vai causar no ouvinte, em você também, porque você vai sentir aquilo na gravação, e também causar no seu ouvinte, na sua audiência, que às vezes pode não lembrar uma informação que você contou, pode não dar tanto valor para aquilo que você está falando, pode começar a bocejar enquanto você fala, então isso pode ser um grande ruído na sua comunicação. Outro motivo que pode também ser por você não gostar tanto da voz é a dicção. Se você fala com a dicção muito travada desse jeito, provavelmente sua fala também não vai ser clara, não vai ser muito atraente. Ou se você fala com a dicção mais imprecisa, sabe assim: eu não tô nem afim de conversar com você hoje. É essa impressão que você vai causar. E provavelmente sua voz também não vai ser muito atraente. Vai ser uma voz que vai comunicar outras informações. Aliás, a nossa voz comunica muitos traços da nossa personalidade, comunica emoções, provoca sensações nas pessoas, e o ideal é que essa imagem seja coerente com aquilo que eu estou sentindo e com aquilo que eu desejo transparecer para as pessoas. E a voz traz muitas dessas informações. Nós imprimimos essas emoções na hora de falar. Tem estudo que mostra que o som da nossa voz pode ser 2 vezes mais importante do que o conteúdo. Não que o conteúdo não seja relevante, é óbvio que é a base, a essência, o fundamento. Só que se o jeito que eu falo com a minha voz não combinar com a importância do meu conteúdo, como eu disse lá na abertura do nosso bate-papo, eu acabo depreciando aquela informação. Eu torno de pouco valor. E a nossa voz nos ajuda até a ter mais oportunidades profissionais,
oportunidades de relacionamentos sociais também. Tem um estudo do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada que foi feito com 400 profissionais de grandes empresas. E de acordo com esse estudo, que foi feito em setembro de 2014, 90% das pessoas acreditam que a voz transmite uma imagem profissional, seja ela positiva ou seja negativa. Provavelmente, se você foi para uma entrevista de emprego, o recrutador ele vai observar, ele observou o seu tom de voz, observou o jeito como você apresenta. E uma curiosidade também, né? Por que a gente não gosta tanto da voz? E será que existem outras personalidades que também não gostam tanto da voz? Eu até fiz uma pesquisa para compartilhar com vocês. E o Bono Vox, cantor do U2, ele revelou que ele não gosta tanto de ouvir a voz dele gravada. Ele não gosta de ouvir ali as músicas dos novos álbuns. Aquilo incomoda demais. Outra pessoa que também fez um depoimento revelando que também não gosta de ouvir a voz gravada foi a Beyoncé. A gente vê aquela diva no palco que canta muito bem, dança, tem um baita preparo, também não gosta de ouvir a voz gravada. E você, gosta de ouvir a sua voz gravada? Provavelmente a maioria aqui vai responder que não gosta de ouvir a voz gravada. E sabe por que isso acontece? Porque nós não estamos habituados a ouvir gravações nossas, primeiro ponto. Segundo ponto é que quando nós falamos, nós escutamos muito mais por vibração das ondas sonoras que vem no ar e também nos ossos, só que ela é muito mais intensa nos nossos ossos, na nossa caixa craniana. Por isso eu tenho uma percepção da minha voz, que quando eu ouço gravada é diferente, é muito mais intensa pela vibração aérea do que óssea. É uma maneira diferente de se escutar. E aí a notícia ruim, para quem não gosta de ouvir a voz gravada, é que a voz que nós escutamos na gravação é o mais próximo daquilo que as pessoas escutam. Mas dá para mudar, dá para melhorar e muito esse timbre. E por que você tem tanta vergonha? Eu vou te mostrar algumas justificativas disso. Primeiro, pode ser uma percepção alterada, que você não se percebe muito bem, não conhece essas variações de tom, nunca parou para prestar atenção que você pode falar mais fino, que você pode falar mais grosso, que você pode ter mais melodia durante a fala, que você pode falar mais devagar ou mais acelerado. Quando eu faço essas variações e eu tenho mais autoconsciência desses recursos, a minha voz é muito melhor. Além disso, a comparação com outras vozes. Você cria padrões mentais que a melhor voz é do seu professor, que a melhor voz é daquele locutor de rádio, é daquele apresentador, daquele palestrante, daquele CEO, e você quer falar igual a ele. Isso não é interessante. O que é legal é você descobrir as suas fortalezas, o que você tem de positivo na sua voz, que você pode usar com intenção e assim descobrir a sua identidade vocal. Olha que legal, que pode ter um recurso que seja tão bom quanto ou até melhor daquela pessoa que você admira. Então quebre esses padrões. Outro motivo pode ser pela autoestima, a insegurança. Você está tão inseguro de falar aquele assunto, você não se preparou muito bem e acaba transmitindo com a sua voz que vem com hesitações, ou você fala rápido demais para terminar logo aquela apresentação, ou você fica enchendo de durante também o seu discurso, que também não é interessante. Outro motivo por experiências passadas. Vamos supor que você teve um episódio na sua vida que você falou e a sua voz falhou. E aí você ficou com aquele pigarro bastante chato, inconveniente, isso também te atrapalhou e você acaba carregando isso pra vida e pensando, se eu for falar de novo em público, ou se eu pegar um microfone, provavelmente vai acontecer aquilo de novo. Então quebre esses padrões, mude seu mindset, mude a sua mente. E também pode ser por medo do julgamento. Vou parecer um bobo ali falando na frente das pessoas, e se não gostarem da minha voz? E se acharem que eu tenho uma voz muito fina? Ou se acharem que minha voz é assim, assado? E esse julgamento todo, aqueles balõezinhos negativos que ficam na nossa mente, também acabam impedindo você de usar a sua voz de uma maneira muito mais intencional, com muito mais emoção e fazer a diferença por onde você passar. E aí, se identificou com algum dessas justificativas? Conseguiu
achar qual é o motivo que impede você de usar bem a sua voz, de melhorar a performance, de desempenhar melhor quando você fala em público. E se você quer mais orientações sobre esse assunto, quer mais dicas para você melhorar a sua voz e se sentir mais confiante, deixa aqui nos comentários. Eu quero! Que esse vai ser o assunto do próximo vídeo, se vocês realmente quiserem. Muito obrigada pela sua audiência. Convido você a me seguir nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, que tem conteúdos diários. Espero você por lá também. Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.